O homem está moralmente condicionado a buscar a felicidade de qualquer jeito? A felicidade pode ser uma sensação subjetiva ou uma experiência verdadeira? Como distinguir a felicidade do hedonismo? A felicidade reside nos objetivos alcançados? As nossas escolhas podem conduzir ou não à felicidade? A natureza caída do homem é limitada ao que realmente é felicidade? O que é a verdadeira felicidade? A felicidade realmente existe? E se existe, podemos encontrar? Bem, meus queridos, essas e outras perguntas serão respondidas, como todos já sabem, agora. Nosso programa Teologia em Debate está começando. Bem, meus queridos, nós estamos de volta com o nosso programa Teologia em Debate, programa que já está se tornando um hábito na vida dos queridos que nos acompanham. E, como de costume, nós estamos hoje com um assunto muito importante, muito interessante para nós. O programa hoje vai debater o assunto: a felicidade, mito ou realidade? Pensando nesse assunto, meus queridos, lembrei de um filme muito interessante, aconselho os queridos a assistir. Se não assistiram ainda, o filme chama A Procura da Felicidade. Um filme que conta a história do grande empresário americano chamado Chris Gardner, hoje grande empresário. Mas o filme relata a trajetória de vida desse homem, né? Quem faz o papel é o ator Will Smith, e conta a história desse empresário que, abandonado pela esposa, vai ter que criar o seu filho de 5 anos sozinho. E, diante de muitos problemas financeiros, ele acredita que a felicidade está nele encontrar um emprego em uma grande empresa ali nos Estados Unidos. Claro que nós sabemos que esse filme, né, baseado em fatos reais, possui também os respingos de ficção. Mas a ideia principal do filme não foge da ideia, né, de que a humanidade, desde a criação, as pessoas, na sua maioria, querem encontrar a tão procurada felicidade. Tanto que o nome do filme é A Procura da Felicidade. Mas, biblicamente, esse desejo é resultado da queda do homem? Talvez Adão, expulso do Éden, trouxe para nós o que nós chamamos de desejo moral, o impulso moral, e faz com que o ser humano procure involuntariamente a sensação de prazer ou de alegria que ele tinha ali no Éden e que ele perdeu por conta do pecado. Na verdade, hoje, em vários aspectos da sociedade, não há um senso comum sobre o que realmente é felicidade. Alguns concordam que a felicidade é um fenômeno somente perceptivo, sujeito à distorção, e outros acreditam que a felicidade reside em riqueza, sabedoria, poder, prazer, fama. Outros já discordam e acham que a felicidade pode ser alcançada. Enfim, vamos tentar responder a esses questionamentos com os nossos queridos debatedores que já estão conosco aqui. Nós estamos aqui com o nosso querido pastor Alan Taques, Primeira Igreja Batista na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Está conosco também o pastor Luciano Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana, ali na cidade de Maringá, no Paraná, Igreja Presbiteriana da Vila Operária. E está conosco também o pastor Luiz Fernando, pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Para começar o nosso debate sobre a felicidade, mito ou realidade, outra pergunta agora para o pastor Luiz Fernando. Gostaria de saber, pastor Luiz Fernando, o homem está moralmente condicionado, ele não tem escapatória, ele vai buscar a felicidade de qualquer jeito? Esse vazio, eu queria primeiro dar um bom dia para os colegas, da parte do Senhor para os nossos irmãos que estão nos vendo. Esse vazio existencial que o homem traz consigo,
ele exige que o homem busque algo fora dele, né? Uma meta acima dele. Então, essa busca por algo superior, por algo melhor, implica em que ele vai, muitas vezes, sacrificar valores, sacrificar posturas para achar a felicidade que ele tanto busca. Eu entendo que o homem não foi criado para ser completo em si mesmo, né? A completude do homem, ela se dá em Deus. Então, quando o homem busca a felicidade naquilo que não é uma coisa consistente, e isso é a pessoa de Deus, então ele vai ter momentos curtos de felicidade. Por exemplo, a pesquisa sobre a felicidade mostra o seguinte: se a pessoa ganha, por exemplo, 30 mil por mês e passa a ganhar 40, não muda o seu nível de felicidade. Agora, se ela ganha 1.000 e passa a ganhar 10 mil, isso muda. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que pequenas variações não alteram o nosso estado de ânimo nem a nossa sensação de felicidade. Uma pesquisa agora recente dos Estados Unidos, onde foram gastos 20 milhões de dólares, mostrou o seguinte, que a felicidade está ligada quando nós temos pessoas com as quais nós nos importamos em ajudar. Então, aí é um caminho para a gente poder discutir. Ok. Pensando nessa pergunta, pastor Luciano, vou voltar a pergunta para o senhor. Eu lembro dos peregrinos viajando da Europa para os Estados Unidos em busca do chamado sonho americano. Aliás, essa ideia do sonho americano, essa frase ainda faz parte, né, da busca da felicidade de muitas pessoas ao redor do mundo. Ir para os Estados Unidos e encontrar a suposta felicidade. Seria um desejo subjetivo, pastor? A pessoa realmente está impulsionada a buscar essa felicidade? Quero cumprimentar os queridos colegas, você que está nos ouvindo, né, mais uma vez. Então, o pastor Luiz Fernando já falou sobre isso, né? Essa pretensa busca da felicidade em coisas visíveis, isso é fruto da queda. A queda corrompeu as inclinações do ser humano. O ser humano continua a ser o homem, continua a ter a imagem e semelhança de Deus, só que essa imagem foi distorcida, foi corrompida. E ela possui agora certas inclinações direcionadas em coisas erradas. E, com respeito à felicidade, creio que é a mesma coisa, né? Essa busca que o ser humano tem de ser feliz é a busca de uma completude mal direcionada. Porque quando ela alcança, né, essa sua busca, seja ela em qualquer área da vida, num casamento, num filho, num emprego, num diploma, enfim, em qualquer coisa que a pessoa deposite a sua expectativa e esperança de ser feliz, logo ali na frente essa coisa se dissolve, essa coisa se esboroa e volta novamente aquela sensação de que precisa de algo mais, entende? E o sonho americano, os peregrinos, os imigrantes, que eles vão em busca de um novo mundo, né? De uma nova proposta, de uma nova felicidade, eles podem até encontrar essa felicidade, mas é uma felicidade passageira, ilusória, porque ela está depositada nas coisas físicas e materiais, que tão somente um homem alcança, em bem pouco tempo, ele se torna vazio de novo em busca de algo mais. E a gente sabe que, é claro, a felicidade ela não se encontra no mundo de fora. A felicidade se encontra no mundo de dentro. A felicidade é uma proposta e ela gera no nosso coração fruto de um encontro do homem com Cristo, da sua restauração e da sua redenção em Cristo. Fora disso, é apenas ilusão. Que bacana, viu? Agora, pastor Alain, diante da resposta do pastor Luciano, consigo montar uma pergunta para o senhor da seguinte forma: a felicidade ela pode ser uma sensação subjetiva
ou uma experiência verdadeira? Ou seja, a felicidade pode estar em mim? Eu posso dizer que eu posso encontrar felicidade em mim e buscar em mim essa felicidade? Ou eu posso dizer que a felicidade está no outro e eu só posso encontrar felicidade no outro? Como que eu posso trabalhar essa ideia de felicidade subjetiva ou de experiência verdadeira? Como é que eu trabalho isso? Muito bem, colegas, que bom estar com vocês e aqueles que estarão nos assistindo também, nos ouvindo. Bom, só a pergunta por ser complexa já mostra a resposta que é complexa, né? Porque a felicidade ela pode ser tanto algo subjetivo como algo objetivo. A queda do homem trouxe uma distorção em todas as suas faculdades, né? Psicológica, volitiva, cognitiva. Então, a felicidade ela pode ser vista como uma emoção subjetiva, circunstancial do momento, né? Que pode trazer um certo alívio, um certo prazer ali, mas ela também pode ser algo significativo, e tudo aquilo que é significativo a nossa memória armazena, né? Tem uma facilidade de armazenar, porque ela vem com conteúdos bem significativos, e a nossa memória tem essa capacidade de arquivar essas coisas, e sempre que ela retoma, ela traz aquela sensação, né, de um certo alívio, de uma certa felicidade, né? Porque até o conceito de felicidade é muito complicado você definir, né? Todos nós falamos aqui em termos teológicos, né? Em termos de um vazio preenchido, em vez, né? Algo assim, porque a gente não consegue, porque na verdade a queda, a distância do homem de Deus, ele vai sempre procurar esse preenchimento de alguma forma. O problema é, como o reverendo Luciano disse, nós estamos equivocados, buscando em lugares errados, né? Tentando abastecer algo que só Deus pode suprir, né? Então, assim, em termos do que a psicologia traz, a gente tem que olhar a felicidade como algo que o homem precisa se abastecer. Mas a gente sabe que aos olhos teológicos, bíblicos, o homem só vai alcançar essa completude em Jesus Cristo. Ok. Agora, pensando também nessa resposta do senhor, que é algo que me liga à próxima pergunta, volta a pergunta para o pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernando, como distinguir a felicidade, a experiência, a sensação de felicidade, do hedonismo e mais? Como distinguir isso pensando que, às vezes, as pessoas acham que a felicidade reside nos objetivos alcançados? Como distinguir a felicidade, experiência, do hedonismo, porque hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas buscam experiência. E as vários tipos de experiência. Tem gente, por exemplo, masoquista. Existe um grupo aí chamado de masoquista que eles sentem prazer ou se alegram em dor, na dor extrema. Como distinguir felicidade de hedonismo e, às vezes, até de achar que a felicidade está em alcançar objetivos? Pois é, aí é uma linha muito tênue, né, que o ser humano trilha entre eu ter uma busca pelo prazer a qualquer custo, que é o hedonismo, né? E aí a gente pode fazer uma divisão da seguinte maneira: o hedonismo, ele sacrifica relacionamentos às vezes, sacrifica valores para que eu possa alcançar as minhas metas de prazer. Por exemplo, quando um jovem leva a sua namorada para a cama e tem relação sexual com ela, ele pode estar sacrificando o futuro desse casal e muitas vezes gerando coisas inconvenientes para aquele momento. Mas como ele quer o prazer a qualquer custo, ele não pensa no bem-estar do outro. Certa feita, conversando com um casal de jovens, eles perguntaram: pastor, como é que eu faço numa situação dessa? Eu falei assim: a Bíblia diz lá em Coríntios 13 que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo padece. Quem ama, espera. Não tem jeito, não é? Eu não posso tomar o atalho achando que o atalho é o caminho. Agora, a felicidade, ela se encontra quando eu saio de mim mesmo
e busco a direção do meu próximo, do outro, para poder estender a mão e ajudar esse próximo, ok? Quando os meus valores que estão dentro da minha pessoa, como disse a vereador Luciano, né, está dentro da gente, isso é colocado para fora. Por exemplo, a pesquisa sobre a felicidade mostra que circunstâncias externas não têm o poder inerente de nos trazer felicidade. As pessoas acham assim, não, quando eu conseguir chegar em tal objetivo, eu vou ser feliz. Lê do engano. Você vai chegar lá, às vezes extenuado, cansado, arrasado, e não vai encontrar felicidade. Aí a pergunta é, onde estaria a felicidade nesse meio? Estaria no trajeto. Enquanto eu vou perseguindo o meu objetivo, o meu alvo, eu sou feliz nas pequenas realizações. Quando eu chegar lá, no meu objetivo, já chegarei feliz, realizado. Quando eu tiver uma casa maior, eu vou ser feliz. Não é assim. Aqui há pouco tempo, uma empregada doméstica ganhou aqui em Belo Horizonte, numa loteria qualquer da vida, e uma casa, uma mansão, aqui na Lagoa da Pampulha, que é um ponto nosso bem marcante. Depois de 3 meses, tinha uma faixa assim lá, vende-se. Eu perguntava, por que você está vendendo uma casa que você sempre quis? Ele falou assim, eu sou empregada doméstica, aqui tem que ter no mínimo 3 ou 4 empregados para poder limpar essa casa, e eu não aguento pagar. Nem os impostos eu aguento pagar. Então, as coisas externas, circunstanciais, não nos trazem a felicidade firme. Agora, quando eu sacrifico valores, pessoas, relacionamentos, isso é hedonismo. Quando eu busco o bem-estar do próximo, isso aí dá felicidade. Coisa bonita, viu? Agora, pastor Luciano, vou fazer uma pergunta aqui bem complicada, mas eu sei que o senhor tem competência para responder. A felicidade, pensando naquela pessoa que ela quer alcançar um objetivo, não importa qual na vida, desde um casamento, a compra de uma casa própria, desde um bom emprego, em qual momento a felicidade deve estar na vida dessa pessoa, ou quando ela deve pensar em felicidade no seu planejamento do alcance das coisas? Ela deve usar a felicidade para ir atrás das coisas, ela deve colocar a felicidade na metade da caminhada para alcançar as coisas, ou ela deve pensar que a felicidade só vai estar quando ela alcançar o objetivo? Em que momento ela pode ou deve pensar na felicidade no seu trajeto em relação ao alcance das coisas? É uma boa pergunta, uma boa pergunta. A felicidade, ela na realidade, ela não pode estar nem no ponto de partida e nem no ponto de chegada. A felicidade, ela precisa estar em todo o trajeto. Que legal. Porque se ela estiver só no ponto de partida, essa felicidade é uma felicidade que se perde com muita facilidade, por exemplo, se tiver uma dificuldade pelo caminho. Se você tiver a sua felicidade no ponto de chegada, essa felicidade sua também é uma felicidade muito perigosa, porque às vezes você pode não chegar lá. E aí você vai ter uma vida completamente frustrada. Realmente. Então, a felicidade, ela não pode ser nem a origem de nenhuma realização e nem o fim em si mesmo. Porque, como diz a palavra de Deus, a gente não sabe do dia de amanhã. Provérbios 16 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, a felicidade genuína é aquela felicidade que pertence a você no trajeto, no caminho, em todo o tempo. Alcance ou não alcance as suas realizações, a felicidade tem que fazer parte do seu mundo de dentro. E essa felicidade, esse estar de contentamento e realização plena, ele não pode depender de circunstâncias externas, porque senão a sua vida vai ser uma vida cheia de altos e baixos, e muitas vezes os baixos vão te amargurar demais. Quero deixar um exemplo aqui para você. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe o que significa isso? A felicidade no caminho, onde você pode enfrentar
momentos gloriosos, né? Momentos maravilhosos, e você pode enfrentar também momentos difíceis, de amargura, de incerteza, mas dentro de você existe um contentamento interno, uma felicidade que vai fazer você caminhar e vencer todos os momentos bons e ruins, não perdendo essa felicidade que provém, volto a dizer, e provém do nosso relacionamento com Cristo. Aí está a fonte da verdadeira felicidade. Que legal. Agora eu pergunto para o pastor Alain, também uma pergunta, eu creio que bastante complexa, mas eu creio que o pastor também tem gabarito para responder. Pastor, muitas pessoas, eu vou ligar a pergunta e a resposta do pastor Luciano, muitas pessoas acreditam que a felicidade muitas vezes está ligada a circunstâncias e contexto. Então, eu ter meu pai e minha mãe que vão viver, segundo minha perspectiva, mais de 100 anos, está ligado a uma felicidade, até subjetiva. Eu pretendo que meu pai viva tantos anos porque eu estou tão apegado a eles que se eles morrerem antes, eu nem sei se eu vou ter felicidade mais. Mas vamos pensar assim, pessoas ligadas às circunstâncias. Eu tenho meu carro, comprei um carro novo, adoro esse carro, e eu acredito que o ladrão não vai levar. Enquanto o ladrão não leva, a minha felicidade está ali na garagem. O quanto, pastor, que esse tipo de felicidade que está agregado às coisas enquanto eu as tenho, faz mal e não nos leva ao que é felicidade real? Bom, querido Cícero, você vê que a complexidade nossa é tão grande, diante do que Luciano disse, né? E essa é a verdade cristã para nós, de nós encontrarmos felicidade no caminho, né? E isso nos remete a Cristo, porque Ele é o nosso caminho, né? Mas as circunstâncias, né? Se a gente se apega a elas, elas realmente vão ser gestoras das nossas emoções, gestoras das nossas ações. Então o amadurecimento significa uma separação, né? A gente precisa fazer o que a gente chama isso na psicologia de individuação do indivíduo, né? O indivíduo tem que fazer a sua individuação, quer dizer, separar, né? No caso do exemplo que você disse dos pais, né? Enquanto o filho vê toda a sua vida em função dos pais, não há uma individuação, não há uma separação, né? E tem gente que está tão apegada ainda aos pais, os pais morreram, ele não consegue viver, tudo que ele pensa é em função dessa relação com os pais, né? Não há uma individuação, não há uma separação. Então, seja um objeto, seja pessoas. Tem pessoas, por exemplo, esses dias eu estava lendo um livro sobre a questão das mulheres que são altamente... tem diplomas, currículos, sabe? Podia trabalhar em qualquer lugar, podia ter um bom emprego, mas elas não conseguem, porque na cabeça delas, a mãe delas era tão superior a isso, sabe? Aquele mito da mãe perfeita, a mãe correta, a mãe certa. E ela, por mais que ela tenha estudado, porque a influência da mãe é muito forte, mas ela ainda se coloca aquém da sua mãe e ela não consegue ocupar espaços. Isso também pode ser o contrário também, em relação ao homem ao pai, né? O pai, quer dizer, esse nível tão alto, tão acima dele, que ele não consegue, né? Então, por isso que a gente fala que a gente tem que ter individuação para a gente construir a nossa própria história, a nossa própria vida, sermos protagonistas da nossa história. Então, quando Cristo entra na nossa vida, eu acho que ele vem fazer isso, ele vem mostrar quem nós somos, né? E ele vem mostrar esse potencial enorme que existe dentro de nós. E aí as coisas da nossa vida passam a ter um conjunto de sentido para a gente, e a gente consegue construir a nossa vida. Então, você vê que Cristo é que vem colocar as coisas no lugar certo na nossa vida.
E enquanto a gente projeta pessoas, situações, objetos na nossa vida como se fosse tudo, a gente não consegue viver bem. Então, é lógico que eu uni aqui um pensamento psicológico com o pensamento da vida com Cristo, né? E Cristo falou no Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças, macários, sermos felizes, né? E ele não colocou ali. Tem gente, uma vez eu ouvi uma mensagem que alguém estava falando que cada uma daquelas bem-aventuranças é um tipo de indivíduo. Tá errado. Aquelas virtudes todas é para o cristão que tem como reino de Deus como referência na sua vida, né? Então é possível. Cristo veio nos trazer a fórmula nele para a gente ser verdadeiramente feliz. Muito bom. Agora, Pastor Luiz, eu vou também fazer uma pergunta aqui bem complexa para o senhor. É possível ser felicidade, uma felicidade real, verdadeira, segundo o ponto de vista de quem olha para a felicidade do outro? Alguns tipos de felicidade, como, por exemplo, o Marte, chamado Maximiliano, no século II, quando a casa dele foi invadida pelos soldados romanos, os soldados o pegaram e pediram para que ele negasse Jesus. Quando ele não negou Jesus, eles colocaram ele numa máquina de tortura lá, e ao torturá-lo, eles começaram a arrancar dedo dele, arrancar unha. E dizendo eles para que Maximiliano negasse Jesus, Maximiliano dizia: não, eu quero, na verdade, que vocês me matem logo, que eu estou doido para ver o meu Jesus. Aí é uma forma de felicidade, de alegria. Parece que ali ele estava completo daquilo que ele argumentava, talvez, ser a sua felicidade. Ao mesmo tempo, há poucos dias eu vi uma notícia de uma moda que está pegando no mundo de jovens subindo em pontos altíssimos de prédios, torres no mundo, e esses jovens arriscando as suas vidas e, segundo eles, ali, ou aquele momento, é uma felicidade, é uma alegria, é o ápice para eles. Também outras situações, pessoas subindo o pico do Everest e morrendo na caminhada, ou até do nosso dia a dia, pessoas argumentando que o casamento com tal pessoa é o ápice da felicidade para elas, e a gente vê que muitas vezes o casamento termina em divórcio. O quanto que essas situações, pastor Luiz Fernando, não passam de subjetividades para as pessoas e fazem com que essas pessoas, na verdade, sejam cegas em relação ao que realmente seria a felicidade real. Quando o ser humano perde a origem da vida, que é Deus, como seu alvo de vida, ele começa a buscar nas periferias as suas realizações. A geração de hoje, ela busca, de um modo exacerbado, muito forte, emoções ao extremo. Ou seja, a adrenalina tem que ir lá em cima. Antigamente, nós ficávamos alegres, tínhamos prazer em jogar bolinha de gude, para dar um peão. Hoje, o cara, como você falou, sobe numa torre de 70 metros de altura, amarra uma corda elástica e pula lá de cima. Ou seja, não se satisfaz com as pequenas coisas e quer muita adrenalina. Ou seja, o que isso está apontando para a gente? A pesquisa da felicidade diz o seguinte, que as coisas circunstanciais, elas nos trazem uma alegria por muito pouco tempo de duração. A pessoa que subiu o Monte Everest, chegou lá em cima e fincou a sua bandeira, daí a 2, 3, 4 dias, quando ela já desceu, cadê aquela alegria? Não é? Ela foi muito rapidamente esvaída. Então, o que isso aponta para a gente? Enquanto Cristo não for o centro da nossa existência, e aí nós, como é que eu vou dizer? Nós ultrapassamos a nós mesmos e nos damos de cara com a eternidade, porque Ele é eterno, aí sim nós teremos essa paz, esse prazer, essa alegria constante. Como diz a Reverenda Luciana e a Reverenda Alain, né? Sem Cristo, tudo que nós tivermos nessa vida tem um tempo de duração muito pequeno. Eu queria ressaltar aqui 2 pontos importantes.
Reverendo Alain mencionou a questão das bem-aventuranças. Olha, nenhuma bem-aventurança de Mateus 5, ela esbarra em situações externas. Ela vai sempre de dentro da gente para fora, não é? Jesus tirou os focos do exterior e voltou para a gente. Feliz o pacificador, quem tem fome e sede de justiça. E assim foi. Então, Jesus entendia muito bem que o foco nas circunstâncias externas não traria isso. Segundo ponto, uma coisa que nos traz muito problema e desgaste e frustração e infelicidade é o apego. Quanto mais apegado nós estivermos às coisas da vida, mais nós iremos sofrer. Eu me lembro que anos atrás tinha comprado um carro zero e fui fazer uma reunião aqui na FIENG, em Belo Horizonte. Parei meu carro num quarteirão qualquer lá e quando eu voltei tinha uma arranhada no carro, todo tamanho. Eu não percebi que tinha uma obra de construção civil ao lado e alguém passou com um carrinho lá de mão e arranhou meu carro. Naquele arranhão foi embora a minha felicidade com o carro, né? O apego, ele é um fator de sofrimento na vida do ser humano. Em Cristo, como disse o reverendo Luciano, nós estamos contentes em toda e qualquer situação. Ok. Quanto mais desapegado, mais felizes. Paulo fala assim, tudo é vosso, vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Ou seja, nós somos gerentes daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Mais nada. O dono é Ele. Okay. Eu queria completar um pouco de tudo que foi dito, só rapidinho. Tem um camarada na nossa área da psicologia, ele chama Martin Seligman. Ele fez uma pesquisa na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele disse que a felicidade ela é baseada em 3 pilares: prazer, engajamento e significado. Mas ele disse que o prazer é um dos pilares mais fracos que a gente tem na nossa vida. Olha só o que ele disse. Ele não é cristão, não. Ele está colocando um estudo científico. E aí ele disse que a sociedade ocidental ela tem construído muito a sua vida em cima desse pilar e esquecido os outros, que ele chama de engajamento e significado. E ele disse que esse tem sido o grande motivo de uma sociedade bastante doente e enfraquecida. Porque o pilar do prazer, ele diz aqui, que ela não é capaz de sustentar a nossa vida. Ela não produz recursos psíquicos necessários para a gente viver bem. Aí ele fala que o consumismo aproveita demais desse pilar e está construindo uma sociedade frágil. E aí ele diz, toda vez que você fala para o seu filho que ele é especial, você está colocando mais cimento nesse pilar do prazer. E ele fala assim, ó, ninguém é especial. Nós temos que lidar. Ele fala assim que o modo saudável da gente crescer é tendo uma relação de prazer e desprazer. Olha só o que ele está dizendo. Eu penso o seguinte, há uma sociedade mesmo que não tem frustrações hoje, né? Ela não foi frustrada, ela não sentiu desprazer, ela tem que só ter prazer em tudo. Então, aos olhos, dentro desse quadro, a gente precisa pensar o que nós estamos construindo nas nossas relações, né? Então, o prazer para ele é o mais fraco dos pilares. Muito bom. Então, meus queridos, nós estamos hoje no nosso debate, que é muito interessante, falando sobre o tema a felicidade, mito ou realidade. Um assunto muito importante para nós nesses dias. O reverendo Alain me fez lembrar de um livro, recomendo aos irmãos ler esse livro, espetacular, chama-se A Felicidade Paradoxal, de Gilles Leptovsky. É um francês que ele fala sobre a sociedade do consumismo e como as pessoas estão encontrando nas coisas e achando que as coisas são realmente a felicidade. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, nós vamos entrar no intervalo agora
e daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco do nosso programa Teologia em Debate. Convido você a estar conosco no próximo bloco, em nome de Jesus. Até lá! Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora D. Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu 32, em Maringá. Então, adquira o seu. Você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Bem, meus queridos, estamos de volta com o programa Teologia em Debate. O assunto de hoje é a felicidade, mito ou realidade? Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Vamos voltar a pergunta agora para o pastor Luciano Rocha, pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária em Maringá. Pastor Luciano, as nossas escolhas podem conduzir ou não à felicidade? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A palavra de Deus, ela fala que a obediência ela atrai, por exemplo, as bênçãos de Deus, né? Quando nós obedecemos, quando nós nos inclinamos em direção a Cristo e a sua palavra, nós colhemos benefícios, colhemos as bem-aventuranças, né? Inclusive, o pastor Alain disse sobre as bem-aventuranças, a palavra grega, né, makarios, ela é uma palavra que denota uma felicidade duradoura provinda da nossa união com Cristo, provinda da nossa intimidade e comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, na realidade, nós podemos, sim, experimentar a felicidade dependendo das nossas escolhas, principalmente se essas escolhas estiverem sempre em direção a Cristo e a sua palavra. E o contrário também, viu, meus queridos, é verdadeiro. Dependendo das nossas escolhas, se elas contrariarem a palavra de Deus, se elas forem escolhas, por exemplo, em busca apenas de prazer, de realização pessoal, e principalmente utilizando-se das pessoas de forma errada, nós colheremos consequências terríveis, né? O Velho Testamento tem uma palavrinha que tem muita gente que agora no Novo Testamento desvirtuou essa palavra e usa essa palavra com uma definição errada. Mas o Velho Testamento fala das bênçãos e das maldições com respeito à obediência ou não da palavra de Deus. Se você obedece, se você toma decisões pautadas em princípios e valores que provém da palavra de Deus, você colherá bênçãos. Mas, se for o inverso, você colherá as maldições, que nada mais são do que as consequências dos seus atos que, de repente, vão advir sobre a sua vida. Então, meu pastor Cícero, claro que sim. Tome decisões corretas, pautadas na palavra de Deus, porque assim você será uma pessoa cada vez mais, né, com um estado de contentamento e profundamente abençoado por Deus. Que coisa bonita, viu?
pegando um gancho na fala de reverendo Luciano, a pesquisa sobre felicidade apontou o seguinte, que as pessoas felizes, elas não esperam acontecer, ou seja, está ligado àquilo que Luciano falou. Elas decidem, elas tomam decisões. O texto que o reverendo Luciano disse lá de Deuteronômio 28, fala assim, Deus fala assim, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Isso. Ou seja, são escolhas, não é? A vida, toda ela, é marcada por escolhas. E não tem como sair disso, não é? Então, por exemplo, quando as pessoas começam a ter escolhas erradas, consequentemente, o seu futuro vai ser criado em cima dessas decisões equivocadas, não é? Quando trabalhava no banco, eu fiz um curso de matemática financeira com um professor ele tinha trabalhado no Lloyds Bank de São Paulo, em que ele resumiu assim, sucesso, ele usou aquele símbolo da estatística, é a somatória das decisões inteligentes. Fracasso é a somatória das decisões erradas, né? Então, passou pelo banco um consultor que ele dizia assim, dos 20 aos 30 anos, você toma 2 ou 3 decisões pesadas que podem alavancar sua vida ou podem detonar sua vida. Então, se pudesse dar um conselho para os jovens hoje, não tome decisões pesadas sem consultar pessoas experientes entre os 20 ou 30 anos. Você pode se arrebentar de um modo irreversível, né? Um outro ponto importante é que as pessoas felizes, elas são menos preguiçosas para buscar a felicidade. Por exemplo, quantas vezes nós negamos um convite para jantar com colegas e amigos e porque ficamos no nosso comodismo e aí então nós perdemos bons momentos em que podíamos usufruir de boas companhias, não é? E aqui tem um ponto interessante, nós precisamos parar de fazer as coisas erradas e buscarmos as coisas certas. Por exemplo, quando nós nos alimentamos mal, além de prejudicar a nossa saúde, nós adiamos um processo de melhoria física. Então, eu faço a coisa errada e esqueço de fazer a coisa certa, que é uma dieta equilibrada. Na vida, é desse jeito mesmo, né? Às vezes eu busco o que é equivocado e deixo o que é certo de lado. Por exemplo, eu posso estender a mão e abençoar o meu próximo. Ou eu posso olhar para ele e dizer assim, vai em paz, Deus te abençoe. O que a Bíblia diz? Se o teu irmão tiver fome, dá para ele de comer e não somente diga Deus te abençoe. Ao fazer isso, você caminha para a felicidade. Interessante. Pastor Alain, qual o contraste, né? Aliás, até como estado mental ou estado existencial, entre sucesso e felicidade? A felicidade é porque eu encontrei o sucesso? Ou o sucesso me leva à felicidade? Qual o contraste? Porque, de repente, alguém está nos assistindo e dizendo assim, sucesso para mim é quando eu prego para 3.000, 4.000 pessoas, ali eu estou realizado. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que prega para 2, 3 pessoas e sente uma felicidade muito maior do que aquele que prega para 3, 4 mil. Assim, só falando entre nós aqui. Qual o contraste entre sucesso e felicidade? Olha, você me pegou numa pergunta bastante assim, de conceito, né? Mas assim, só pela sua pergunta a gente percebe que isso é uma questão de cada um responder, né? Você disse pregar, uma pessoa que prega para 3.000 pessoas, ela se sente realizada. E a pessoa que prega para 3 pessoas ou 10 pessoas se sente realizada. Então é uma coisa muito subjetiva, né? Mas eu penso o seguinte, eu acho que é o que eu disse num outro momento que a gente teve aqui, do Teologia em Debate, que o problema das pessoas visa o resultado, ela quer ver o resultado, né? Então, eu até citei um exemplo de Jesus, que Jesus ele estava no meio lá que ele fez a multiplicação dos pães e peixes, e eu disse nesse momento nossa Teologia em Debate que Jesus, a multidão queria coroá-lo rei,
né? E ele sai fora, ele vai orar, ele vai pro Pai. Então, a gente percebe claramente que o sentido de sucesso e de resultado para Jesus não estava naquele momento, naquela situação, estava no seu relacionamento com o Pai, né? Então, isso que gerava nele sucesso, realização, cumprir a missão, entendeu? Então, ele nunca ficou abastecendo nas pessoas essa ideia errada de sucesso ou de resultado. Ele sempre colocou para nós que a comida dele era fazer a vontade do Pai, né? Então, eu poderia responder sua pergunta olhando as expressões latinas que a gente tem. Carpe diem, o que é? Desfrutar o dia, desfrutar intensamente, né? E qual que é a nossa expressão latina para nós? Corandel, né? É para a glória de Deus, estar diante da face de Deus, estar diante da presença de Deus, tudo fazer para a glória de Deus. Então, olha só que para nós sucesso e felicidade está ligado a outra coisa do que o Carpe Diem diz, né? Então, eu acredito que depende da motivação de cada um, né? Se eu me sinto motivado pelo que está fora de mim, então eu caio na armadilha do mundo. Então, se eu só sinto motivado e feliz quando eu tenho 3.000 pessoas me ouvindo, então minha motivação não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Agora, se eu prego para 3 pessoas, ou 2, ou, né, e eu sinto feliz, então essa motivação, eu acredito que ela pode ser lida mais de dentro do que vem de fora. Ok. Isso. Pastor... Só um minutinho. Há uma definição de sucesso que a gente podia pensar nela. Por exemplo, sucesso é quando eu dou o melhor que eu tenho para dar naquela situação. E não quando eu faço de um modo mais relaxado, porque eu sou muito competente na área. Por exemplo, se nós comparássemos o Zico com o Pelé, quem teve mais sucesso? Zico ou Pelé? Essa foi o Pelé. Ora, o Zico teve tanto sucesso quanto porque ele veio de uma situação pouquíssimo privilegiada e se esforçou, mudou a sua configuração física, deu o melhor de si e chegou no topo também. Quando um aluno, por exemplo, é muito bom em matemática e sem estudar ele ganha 10 em todas as provas, e o outro não é tão bom assim, mas ganha 8 e estuda muito, quem teve sucesso? Na minha visão, quem ganhou 8, porque deu o melhor de si naquilo que estava fazendo. Então, o sucesso, nós precisamos trabalhar essas coisas importantes, porque, por exemplo, chegaram para a Spurgeon uma vez e disseram assim, o senhor Spurgeon, eu fui chamado para pregar para as multidões. E ele falou assim, você é pastor de quantos membros? Eu disse, de 100 membros. Ele falou assim, tem muita gente para você prestar conta diante de Deus. Fica lá com os seus 100 membros e dê o melhor de si. Então, o sucesso não está em nós pregarmos para 10, 50 mil pessoas. Está em nós fazermos o melhor com os nossos 40, 50 ou 100 membros que nós temos e fazermos tudo para a glória de Deus, né? O sucesso traz felicidade? Traz. A felicidade traz sucesso? Traz. Mas lembrando aquilo que Alan falou, está dentro da gente, não é? Se eu me dedico muito a fazer o melhor para Deus naquilo que veio até as minhas mãos, eu vou ter sucesso e felicidade. Aí, o que a Bíblia vai dizer? Faz com todas as suas forças o que chegar até as tuas mãos. Não é? Se fizer de um modo relaxado, não tem. Por exemplo, tem pessoas que são boas na pregação. Elas pegam meio versículo e pregam 3 horas. Tem outras que pregam 3, 4, 5, 6 versículos e não conseguem pregar meia hora. Mas esses que pregam 3, 4, 5 versículos, estudaram, dedicaram, deram o melhor de si. Então, o sucesso está nessa entrega pessoal mesmo. Eu costumo dizer que a excelência é nós fazermos as coisas simples, bem feitas. Ok. Na verdade, a pergunta eu queria levar a definição.
Esses dias eu vi um artista muito famoso, rico, milionário, e ao responder, você é feliz? E ele falou que achava que ter muito dinheiro, ser muito rico, traria felicidade. E ele falou que sente um vazio muito grande. Que muitos almejam o sucesso porque pensam em encontrar lá no topo a felicidade junto com o sucesso. Na verdade, nos parece que o sucesso não tem nada a ver com a felicidade. A felicidade seria, como o senhor falou aí, um estado nosso emocional, e não importa qual circunstância nós estaremos vivendo, nós estaremos sempre felizes, porque o contexto não nos influencia, porque nós já estamos moldados pela felicidade. Então, eu queria ter ido mais ou menos nessa perspectiva, mas sempre dizendo que foi acertada a resposta dos queridos irmãos. Agora, voltando à pergunta para o pastor Luciano. Pastor Luciano, nós sabemos que a busca pela felicidade está, vamos dizer assim, como o primeiro objetivo, né, de todos os seres humanos, todas as pessoas. Eles querem estar bem, todo mundo quer estar bem. E será que essa ideia de querer estar bem não está relacionada exatamente à queda do homem? Por o homem ter caído, ele então, frustrado, quer encontrar essa felicidade. E muitas vezes, por não ter Cristo, como o senhor falou muito bem várias vezes, por não ter Cristo, ele não encontra a felicidade. Por não encontrar essa felicidade verdadeira que é Cristo, ele vai sempre se reinventando e sempre buscando, Ou seja, o homem é insatisfeito porque ele é um ser humano caído e nunca vai encontrar a felicidade verdadeira. Seria isso? Exatamente isso. Nós já falamos sobre isso, inclusive. Eu gosto de dizer o seguinte, a felicidade, enquanto você a busca, você não vai encontrá-la. É um paradoxo estranho. Mas quanto mais você busca a felicidade, mais ela vai se distanciar de você. Porque a felicidade, na realidade, ela é um encontro. Ela não é uma busca. A felicidade é um encontro. Que tipo de encontro? É o encontro do homem com Cristo. E quando Cristo encontra esse homem, então, é depositário de um contentamento, de uma felicidade que ele agora vive a caminho e no caminho. O interessante é que quando você se encontra com Cristo, com a sua obra, redenção do homem com Deus, Romanos diz que nós encontramos a paz, nós encontramos a alegria, nós encontramos o verdadeiro contentamento. E agora, essa busca pela felicidade não faz parte da nossa vida no sentido de você sempre almejar encontrá-la, porque ela já faz parte da sua vida. Uhum. Essa felicidade, ela é fruto desse encontro. E, através dela, você vai experimentando cada vez mais esse estar de contentamento pleno da sua alma a caminho, mas sem essa busca frenética de achar que a felicidade está na próxima esquina, porque você vai se frustrar, porque você nunca vai encontrá-la dessa forma. Mas se Cristo te encontrar, aí sim, aí essa felicidade te alcança. E você não busca mais freneticamente nas coisas desse mundo, no apego às coisas desse mundo, a felicidade. Sabe por quê? Porque ela é um estar na sua alma, independente de qualquer situação. E é por isso que eu volto a dizer, a parte de Cristo, a felicidade genuína, verdadeira, perene, é uma falácia. Você não vai encontrá-la de forma perene, você pode até encontrar, mas ela se perde, e o vazio vai permanecer no seu coração. Poxa vida. A resposta do pastor Luciano é a pergunta que eu vou fazer para o pastor Alain. Finalzinho da resposta. Pastor Alain, o Nietzsche, ele disse o seguinte: a felicidade não pode ser ligada às circunstâncias. Segundo ele, a gente não pode dizer que somos felizes devido a coisas que aconteceram na nossa vida, ou a sorte, qualquer coisa, porque ele disse que a felicidade é efêmera, está ligado ao momento.
Ou seja, a felicidade é volátil? Acho que nós já respondemos isso, sim. Exatamente, o pastor Luciano. Eu acho que a gente tem que entender, gente, que a gente se constrói nas contradições, nos paradoxos, não tem jeito. Eu acho que a gente não viveria isso se a gente não tivesse pecado. Eu acho que as coisas seriam tudo encaixado. Mas como o pecado entrou, nós vamos ter que conviver com esses paradoxos, com esses contraditórios, entendeu? Então, eu sempre brinco lá na minha igreja assim, que todo mundo quer os direitos, né? Todo mundo quer seu direito, quer ser feliz, quer isso. Mas ninguém fala de dever, porque nós temos deveres, nós temos responsabilidades, né? Tem passeata para reivindicar tudo, mas não tem as passeatas para reivindicar, né, os seus deveres. Então as pessoas, elas são, você vê que essa felicidade circunstancial, ela, além de ser imediata, volátil, ela tem uma coisa assim, ela é egoísta. Ela é muito egoísta. É só para si. E eu gosto de lembrar sempre para mim, Tiago falando que a gente pode pedir em oração as coisas para Deus, mas Deus não vai responder nossas orações quando nossas orações são egoístas, são para nós, para os nossos prazeres, né? Uma vez uma pessoa, uma esposa falou assim: mas pastor, eu oro todo dia para o meu marido se converter, porque eu quero meu marido, o meu marido para mim, esse marido de Deus. Aí eu falei assim: é por isso que Deus não te respondeu até hoje, porque você não está orando para esse marido seu para ser de Deus, então você está orando para ser seu, né? E Deus quer mudar, quer que você entenda que seu marido é para ele, é para a glória dele. E Deus vai fazer grandes coisas a partir disso na vida dele. Mas enquanto você quer ser um marido para você, isso não vai dar certo. Então, olhando sobre esse aspecto, eu acho que a felicidade, ela tem sido entendida por nós dentro desse conceito muito para nós, entendeu? E a gente já chegou à conclusão aqui que a gente só vai encontrar a felicidade, segundo até as bem-aventuranças, dentro do caminho de Cristo, né? Em relação ao outro, o amor a Deus, o amor ao próximo, o cuidado. É aí que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Interessante. Aliás, pastor... Oi. Antes que você faça qualquer pergunta, lembrar o seguinte: nós precisamos fazer uma distinção entre prazer e felicidade. O prazer é sempre pontual, é sempre passageiro, né? Neurofisiologicamente falando, o prazer ele é efêmero por natureza. Fizeram uma experiência com cobaias, onde eles chegaram a colocar ratos num ambiente fechado e estimular os ratos a apertar uma certa barrinha na tela divisória. Cada vez que apertava aquela barrinha, descarregava uma energia no cérebro do rato que dava prazer para o rato. E qual o final da experiência? Os ratos deixaram de comer para ter prazer e morreram de fome. Então, essa coisa pontual, nós não precisamos esquecer que o prazer ele está dentro da felicidade, ok? E como Alain disse um pouco mais cedo, citando um pesquisador, um psicólogo, nós precisamos contrastar o prazer com o não prazer. A sociedade atual, os nossos jovens estão sendo criados ou mal criados de tal maneira que os pais estão passando para eles a ideia que sofrimento é algo que não podem experimentar na vida. Dor eu não posso experimentar. Só que todo crescimento traz consigo desconforto e dor. Ok? E a vida é clara nesse ponto. Se os nossos jovens não souberem trabalhar a dor, o descontentamento, eles vão ser pessoas totalmente hedonistas, buscando pontualmente prazeres. E eles vão trocando de posição o tempo todo.
Como é que nós podíamos comparar a geração agora atual? Eles são como um radar. O que é o radar? O radar, ele vai pegando pontos na tela quando o som é emitido. Nós não precisamos de radar, precisamos de bússolas que nos mostram o caminho correto, o norte da vida, para que possamos seguir ideais mais concretos, né? É interessante. Agora, pensando nessa resposta do senhor, eu lembrei de Immanuel Kant, que ele diz o seguinte: a moral não é a doutrina que nos leva a ser felizes, mas é a doutrina que nos leva a encontrar a felicidade. Aliás, a moral que ele está falando ali é o ponto de vista moral de cada um. Por exemplo, se a mulher acha bom, né, doar o seu corpo feminino para outra mulher, e ali ela está dizendo que encontrou a felicidade, para Kant, ali é a felicidade dela. Então, nós não devemos, né, nos envolver. Se o homem acha, né, que ele, se deitando com outro homem, aquilo ali é a felicidade, a moral, não proporcionou somente uma alegria, mas uma felicidade, ali é a felicidade para ele, né? Aí eu ia perguntar para o senhor, se nós formos pegar essa moral de Kant e olharmos como anda o mundo e o que eles pensam ser felicidade, né? Nós estamos vivendo, então, uma sociedade que não entendeu o que é realmente uma verdadeira felicidade, não é, pastor Luiz? Aí nós caímos em dois perigos, né? O relativismo e o pluralismo. Quando você fala que a felicidade é da pessoa que acha que é, do seu jeito que é, ela é relativista em todas as coisas. Então, se cada um tem a sua própria felicidade, o nosso debate hoje aqui ele é desnecessário, que teríamos uma tamanha pluralidade de felicidades que seria inútil pensar sobre essas coisas. A questão é que esse relativismo e pluralidade levam simplesmente ao caos. Nós, há pouco tempo atrás, eu conversava com um empresário que estava tomando 20 remédios por dia. E quando ele veio falar comigo, estava tomando 5. Já estava impotente sexualmente. E, ao conversar com o psiquiatra dele, o psiquiatra falou para ele assim: você precisa fazer as coisas que você gosta. E eu falei assim: eu queria discordar um pouquinho do seu psiquiatra e dizer que você precisa fazer as coisas que devem ser feitas. Isso vai te levar para o equilíbrio, não é? Fazer o que nós gostamos nem sempre é possível. Agora, o fazer o que deve ser feito, isso sim dá significado para a vida, dá sentido para a vida. O próprio Nietzsche, ele vai dizer que quem não tem um porquê viver não suporta os comos da vida. Ou seja, se eu não tenho um ideal pelo qual viver, eu não suporto as variáveis da vida. E o problema da nossa geração atual é o seguinte: para que viver? Se tudo é isso que está aí, para que viver? Eu vou ficar velho um dia, eu vou morrer e acabou tudo? Já debatemos sobre isso em programas anteriores. Sem um ideal, sem um propósito, sem um significado de vida, nós vamos esbarrar na relatividade e no pluralismo. E isso é mortal, pessoalmente e também socialmente, né? Ok. Agora, pastor Alan, pensando nos filósofos pré-socráticos, por exemplo, eles já pensavam na felicidade com a ideia de eudamônia, que era a questão de que o eu, que é o eudamônia, o eu, busca prazer, satisfação, a razão, e que isso seja bom para mim. E o damônio, que está ligado a espírito, eles vão falar que é o espírito que os conduz àquilo que realmente faz sentido. Mas nós estamos vivendo uma sociedade, porque se nós pensarmos nesse pensamento pré-socrático da ideia de que o espírito me leva a viver o que é essencial, o que me dá prazer, paradoxalmente, nós estamos vivendo uma sociedade que diz que não existe felicidade. A felicidade, realmente, como o pastor Luiz Fernando falou, é algo subjetivo, tão particular a mim, que eu acredito que, dependendo do meu estado emocional, a felicidade não existe. Podemos estar vivendo a sociedade assim ou caminhando para uma sociedade assim, pastor Alain, de não se interessar mais por felicidade e acreditar que a felicidade realmente não existe,
de tanto sofrimento, de tantas coisas difíceis que o mundo oferece? Bom, eu acredito que é muito difícil a humanidade deixar de buscar a felicidade. Ela pode chegar a um ponto de mudar o nome, mas ela não vai deixar de querer preencher de alguma forma a sua vida. Na verdade, o mal, e aí me fez lembrar essa palavra agora, de um livro do próprio Freud, O Mal-Estar da Civilização, né? Então, o homem sempre vai querer encontrar algo para si, né? E acho que é isso que está o problema do homem, né? O caminho que ele está tomando, os valores que ele tem, e de alguma forma, ainda que ele mude o nome disso, né? Mas ele vai querer sempre encontrar algo para abastecer esse vazio, essa situação, essa angústia que ele vai ter, entendeu? Mesmo que o mundo já chegou ao ponto de não mostrar, mas sabe aquela coisa insaciável? Existe, vai sempre existir. Sem Deus, não há o saciamento da alma, não. Interessante. Aliás, pastor, citar aqui um crítico francês, Jules Barbier, ele fala o seguinte: o prazer é a felicidade dos loucos, enquanto a felicidade dos sábios é o seu prazer. Interessante, interessante. Aliás, pastor Luciano, para Aristóteles, a felicidade estava ligada à virtude. A virtude para Aristóteles era a ideia de você encontrar a razão pela qual você nasceu, você existe. Então, ele dizia, se o sapateiro, vamos pegar essa ideia do sapateiro, se o sapateiro, ele entende que ele nasceu para ser sapateiro, ele vai fazer o melhor sapato que existe no mundo, porque aquilo ali é a sua razão, o seu propósito. Por causa da queda, parece que o homem, parece não, com certeza o homem se desvinculou de razão e propósito pelo qual ele nasceu. E por causa disso, anda batendo cabeças em relação ao que realmente é a sua função aqui na Terra. A felicidade seria, então, a razão primordial, ou seja, o suprassumo do ser humano. Ele deve buscar a felicidade como sendo parte daquilo que realmente ele nasceu para fazer ou para viver. A felicidade faz parte do caráter do homem, da natureza humana, e agora ele deve buscar isso porque isso se perdeu por conta do pecado? Então, a virtude, como você disse, era o pilar, inclusive, da filosofia, né, grega, que veio de Aristóteles. O sujeito virtuoso era o sujeito feliz. Exato. Era aquele sábio, né? Eram as virtudes. Agora, à luz da Bíblia, isso não é verdade. À luz da Bíblia, a felicidade, como eu disse e volto a repetir, a despeito do homem buscá-la, ela só pode ser encontrada em Cristo. E quando essa felicidade é encontrada em Cristo, vem um termo que, na minha opinião, condiz mais com a realidade das Escrituras, e é aí que você descobre a sua vocação. Eu acho que Aristóteles, quem sou eu, né? Mas o termo vocação, eu acho que é uma coisa mais bonita e mais bíblica, com respeito a você se encontrar como ser humano e, por causa disso, você obter a genuína e verdadeira felicidade. Por quê? Porque em Cristo, o homem descobre a si mesmo e descobre a sua real vocação. A vocação espiritual, de ter um relacionamento com Ele, a vocação cultural, de construir uma cultura para a glória de Deus, a vocação social, de você se relacionar com as pessoas da forma correta, e, por que não, a vocação dentro de determinados dons e talentos que você tem. A ideia do sapateiro, que está feliz com o seu trabalho, é porque ele entende que é a sua vocação. E essa vocação é um chamado de Deus para o homem, no qual ele, encontrando esse chamado em Cristo Jesus, tem essa realização e esse estar pleno da sua alma, e certamente a felicidade. Por isso, a felicidade está muito ligada à verdadeira vocação do homem. E a principal e a prioritária vocação do homem
é a comunhão com Deus em Cristo Jesus. A parte dessa vocação espiritual, todas as outras duas, ou seja, seu relacionamento com a cultura e o seu relacionamento com o próximo, certamente será prejudicada, porque o seu relacionamento com Deus é a base e o fundamento da sua vocação, culturalmente e socialmente. E aí está o caminho, né, da felicidade que você e eu podemos trilhar. Amém. Aliás, pensando nesse caminho, nesse objetivo, nessa vocação que o senhor falou, me lembrei da primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, né? Qual a finalidade do homem, né? E pensando nessa ideia de finalidade, a resposta, que é o homem glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, gostaria de estar finalizando o nosso programa, né? Chegamos ao final do programa, estamos já terminando o nosso programa, fazendo ou trazendo também até a conclusão com a pergunta que será feita. Porque diante da busca do homem pela felicidade, sabemos que isso é resultado da queda. E o homem não vai encontrar plena felicidade sem Deus. Então, existe a verdadeira felicidade? Eu gostaria de fazer essa pergunta para os queridos irmãos. Existe essa verdadeira felicidade? O homem pode encontrar a verdadeira felicidade? Pastor Luiz, existe a verdadeira felicidade? E o homem pode encontrar a verdadeira felicidade? Vou pegar um gancho na fala do reverendo Luciano. Existe sim. E ela, no modo necessário, está associada à comunhão do homem com Deus. E essa comunhão, como disse lá o salmista, na tua destra, Senhor, há delícias perpetuamente. Usufruir de Deus e o fluir de Deus na vida do homem leva a essa experiência que ultrapassa a qualquer tipo de prazer passageiro. Só em Deus, através de Cristo Jesus. Ok. Pastor Alan, diante desse dilema que nós conversamos aqui sobre a questão da felicidade, pode ser que alguém que esteja assistindo esse programa hoje esteja dizendo assim: eu nunca fui feliz na minha vida. Eu nunca tive um minuto de felicidade. Onde encontrar essa felicidade? Aonde ter experiência com essa verdadeira felicidade? Que resposta o senhor daria para essa pessoa que está nos assistindo agora, que provavelmente pode nos assistir? Eu queria responder essa pergunta citando lá na queda do homem, uma pergunta que ecoa até hoje. Se a gente responder essa pergunta, o homem, cada um, como essa pessoa, como você disse, responder essa pergunta, ela encontra a felicidade, né? Quando o homem pecou, versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis fala assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa pergunta ecoa até hoje. E se você responder essa pergunta para Deus, onde é que você está? E ser achado por Ele, Ele está nos procurando. Você vai encontrar a felicidade. Amém. É aqui que a felicidade foi embora, ó. Quando Deus ficou procurando o homem, onde é que você está? Onde estás? Amém. E aí a resposta é interessante, né, pastor Alan? E eu termino aqui, né? A resposta é interessante. Ele diz assim: porque eu tive medo e fugi. E fugi. Amém. Amém, meus queridos irmãos que assistiram o nosso programa, que estão acompanhando também os demais programas que já estão gravados, estão na nossa página, no nosso canal no YouTube, Teologia em Debate. A nossa gratidão a cada um dos queridos que tem nos ajudado, que tem nos acompanhado. Pedimos aos irmãos que compartilhem, que espalhem, né, sobre esse programa, fale para os seus amigos, né, para os seus familiares, fale para a sua igreja, para nos assistir, nos acompanhar, estará nos ajudando, estará nos dando fortalecimento, né, está nos alegrando com a participação dos queridos. E estivemos debatendo hoje, meus irmãos, sobre o tema a felicidade, mito ou realidade. Diante desse tema que nós debatemos hoje,
Claro, chegamos à conclusão que a felicidade está em um homem buscar a Deus, se encontrar com Deus. Aliás, vamos até mais, podemos aprofundar mais diante dessa ideia de sermos felizes em Deus. Sermos felizes também em saber que somos de Deus. Não tem felicidade maior em sabermos que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Uma vez estávamos degenerados, como fala Efésios capítulo 2, verso 1, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos escolheu. Então, nós somos de Deus. A nossa felicidade é sabermos que somos de Deus, fomos escolhidos por Deus. Mais ainda, uma felicidade maior de sabermos que mesmo nos nossos delitos e pecados, Jesus Cristo decidiu por si, por conta própria, morrer na cruz por nossos pecados e nos justificar, nos regenerar, nos justificar, nos dar a paz. Mais ainda, há uma felicidade que ela é a nossa esperança, que nós vamos experimentar. É a felicidade plena, quando nós estaremos para sempre, na eternidade, gozando para sempre, na presença do nosso Deus. Somos felizes agora, na esperança de uma felicidade maior. Somos felizes agora porque temos Jesus. E há uma felicidade maior nos esperando, que é quando estaremos para sempre com o Senhor. Talvez você que está nos assistindo ainda não experimentou essa verdadeira felicidade, que é Jesus Cristo, como foi falado muito bem pelos nossos debatedores nesse programa. Existe a felicidade? Existe, como disse o pastor Luciano. Chama-se Jesus Cristo. Você precisa experimentar. Meus queridos, estamos terminando nosso programa. Queremos agradecer aos nossos debatedores por esse programa tão maravilhoso, o pastor Alan Taques, pastor da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, em Minas Gerais, pastor Luiz Fernando, pastor da Igreja da Aliança, Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o pastor Luciano Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, em Maringá, no Paraná. Queremos agradecer a participação dos queridos pastores e a cooperação dos irmãos que nos assistem. E queremos esperar os nossos queridos nos próximos programas, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.